Bem-vinda à parte 2 da Flor 7. Nesse vídeo, nós vamos construir essa parte aqui, olha só. É uma flor que ela pode ser usada independentemente ou nessa composição que a gente vai criar. Veja o avesso como está. Ela tem 3 pétalas, as 3 pétalas são simétricas, então essa aqui é a primeira pétala, olha. Tem esse formatinho de leque. Todas as 3 são iguaizinhas, tem a mesma quantidade de pontos. Isso facilita bastante a construção dessa flor. Deixa eu afastar as demais aqui e vamos começar a fazer essa flor. Olha só, eu fiz um anel mágico, tá? E aí, nesse anel mágico, eu vou fazer um pontinho para travar, né? E subir 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer 20 pontos altos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, opa, escapou, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, fecha o anel mágico. Agora a gente vai fechar esse anel com um ponto baixíssimo. Em seguida, a gente vai começar a fazer a pétala. E como eu disse, todas as pétalas são iguais. Então, eu quero que você preste bastante atenção nessa primeira pétala, porque isso vai se repetir nas demais, tá bom? A gente vai fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, a gente vai fazer um meio ponto alto. No mesmo ponto de base, a gente vai fazer outro meio ponto alto. Próximo ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto. Em seguida, em outro ponto de base, ponto alto novamente. No próximo ponto de base, a gente vai fazer um aumento. Então, eu fiz um ponto alto e no mesmo buraquinho eu vou colocar outro ponto alto. Próximo ponto de base, ponto alto, outro ponto alto, né? Sem aumento. Olha só, volta aqui, sem aumento, então. Agora, a gente vai fazer um aumento. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Observe. Vamos agora, aqui, olha, no próximo ponto de base e fazer um ponto baixo. Pronto, essa é a base da pétala. Todas as bases serão iguais, tá? Virou. E vamos fazer a segunda camada da pétala. Para isso, a gente vai subir com uma correntinha. No primeiro ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo. No segundo ponto de base, a gente vai fazer um meio ponto alto. Veja que eu dei uma laçada na agulha, olha só. E vou tirar todas as laçadas juntas, tá vendo? Isso aqui é meio ponto alto. Em seguida, eu vou fazer aqui, olha, um ponto alto. E agora, eu vou fazer um aumento, que é nesse mesmo ponto alto, eu vou fazer um aumento. Eu vou seguir fazendo aumento em todos os pontos de base, eu vou fazer aumento. No total, serão 8 aumentos, tá? Então, a gente vai fazer 8 aumentos. O que é esse aumento? É colocar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Observe como eu estou fazendo. Vai dar certinho 8 aumentos, tá, gente? Se você contar o ponto desses 8 aumentos, como a gente coloca sempre 2 pontos dentro de um mesmo ponto de base, então eu vou ter um total de 16 pontos altos nesse intervalinho. São esses 8 aumentos que confere a pétala esse formato de leque, tá? O que vai abrir a pétala. Ó, a gente já tá concluindo.
Olha só. Agora, concluído esses 8 pontos de aumento, a gente vai fazer o meio ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto baixo para encerrar essa carreira. E olha como ficou. Parece o começo de um leque, tá vendo? Bem abertinho que fica. Agora a gente vai para a terceira carreira e esse leque, ele vai se manter, tá? Então a gente vai fazer aqui um ponto, uma correntinha. No primeiro ponto de base, um ponto baixo. Vai dar uma laçada na agulha e vai fazer um meio ponto alto. Sem aumento, tá? Essa carreira não tem aumento. Agora, nós vamos fazer intercalar, tá? Então, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto alto. Outra correntinha e um ponto alto. Isso vai se seguir, tá? Então, em toda essa carreira, essa terceira carreira, nós vamos intercalar aqui, olha. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Serão 16 pontos dessa maneira, tá? Então, veja que ele continua, esse leque continua abrindo por conta que a gente intercala os pontos altos com correntinhas, né? Aqui no final, você vai ter 16 pontos altos intercalados com correntinhas. Nessa fase, você vai ver que os pontos ficam frouxos. Não tem problema, tá? Ele vai ficar mais frouxinho mesmo. E depois a gente estrutura isso com ponto baixo. Então, não fique desesperada por conta dele ficar parecendo que tá criando ondas, né? Não tem esse problema. Então, faça até o final. Ó, chegando ao final, na penúltima, né? Na penúltima pontinho, você vai fazer aqui um ponto alto ainda. Opa, desculpa, um meio ponto alto e encerrar com ponto baixo. Tá? Então, a gente encerra com meio ponto alto e um ponto baixo, que dá esse formato de leque, tá vendo? Que ele vai ficando arredondado, tá? Então, é importante terminar com esse meio ponto alto e ponto baixo. Agora, a gente vai fazer o acabamento com ponto baixo. Esses pontos baixos, eles têm duas funções: dar acabamento e estruturar a pétala, tá? Então, olha só o que eu faço. Em cada correntinha, eu abraço a correntinha e faço 2 pontos baixos, tá vendo? Então, em cada intervalinho, eu vou colocar 2 pontos baixos e eu pulo os pontos altos. Fica bem fechadinho mesmo essa camadinha. Então, você vai fazer isso em toda a extensão da pétala, né? Pronto, olha, chegando ao final da pétala, a gente vai fazer até o final ponto baixo, tá? Aqui, a gente já vai fazer o acabamento da lateral. E o acabamento da lateral, olha só, da lateralzinha da pétala, tá? É descer fazendo ponto baixo. Veja que eu venho fazendo ponto baixo. E aí, essa área fica toda já estruturada, fechadinha. Olha, eu vou até lá no ponto de base e faço um ponto baixo. Agora, eu venho para a última camada, e essa última camada você pode fazer só de ponto baixo ou pode fazer um pontinho de enfeite, tá? Então, eu vou fazer o pontinho de enfeite. Esse pontinho aqui, olha, tá vendo? Ele fica super bonitinho. Não é obrigatório, os dois vão ficar super bonitos, tá? Então, vamos aqui, olha. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o ponto baixo, tá? Então, vocês vão subir fazendo ponto baixo, não tem aumento, não tem nada. Então, em cada ponto de base, você vai colocar um ponto baixo. E aí, quando chegar na metade dessa pétala, você vai fazer aquele pontinho. Então, aqui, ó, você vem nesse pontinhos aqui embaixo e conta 7.
Quando chegar no sétimo ponto, na altura desse sétimo pontinho, você sabe que chegou no meio, mais ou menos no meio, tá? E aí, você vai fazer aquele pontinho que vai dar um charminho para essa pétala. Então, olha só, cheguei no sétimo, vou fazer um meio ponto alto, um ponto alto. Aí, eu vou subir duas correntinhas e vou dar uma laçadinha na minha linha, puxo lá embaixo, olha. Vou fazer aquele pontinho rococó. Ó, duas voltinhas só, e aí você vai soltar tudo junto, ó, fechou tudo junto, ponto. Agora eu venho aqui nesse pontinho, tá vendo, de base aqui, e vou fazer, olha só, um ponto baixíssimo. Então, eu puxo, fecho tudo, tá vendo como que ele fica bem fechadinho? Em seguida, eu venho com meio ponto alto, vou diminuir de altura esse pontinho, tá? E concluo essa pétala com ponto baixo, tá? E está pronto. Depois que fizer essa parte aqui, é só isso, essa pétala. E aí, gente, tudo que a gente fez nessa primeira pétala, você vai fazer na segunda pétala e na terceira pétala. Chegando aqui na lateral, aí a gente vai cobrir, olha só, essa lateral a gente cobre com ponto baixo, e aí já fica a pétala toda com acabamento, fica tudo bem perfeitinho, tá? Fica tudo bem durinho. Chegamos aqui no ponto de base do início da pétala, agora nós vamos caminhar para a segunda pétala. Então, aqui tá a primeira pétala, igualzinha a essa, tá vendo? E aí, eu vou caminhar para a segunda. Agora, a segunda pétala está atrás, uma parte dela está atrás da primeira pétala. E para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma correntinha e colocar lá atrás da primeira pétala. Então, isso aqui é a única coisa que muda na segunda pétala, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. E aí, depois, vocês vão fazer tudo tudo igualzinho foi feito na primeira pétala. Então, vamos lá, olha. Aqui, ó, da onde a gente começou aqui, ó, terminou a primeira pétala, a gente vai fazer 3 correntinhas, ó, vira, essa é a parte de trás da pétala, vem nesses nozinhos, ó, vou contar o terceiro. Então, eu venho aqui no terceiro nozinho, tá, do anel, deixa eu colocar aqui minha agulha. Passa por esse anelzinho e vou puxar a minha correntinha. Pronto, puxei a correntinha, agora eu vou começar a fazer os pontinhos de base. Fiz uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, um meio ponto baixo, desculpa, um meio ponto alto, no mesmo lugar, outro meio ponto alto. Pronto. O início da pétala já está pronto e ela já vai ficar atrás da primeira pétala, tá vendo? Agora eu vou desvirar aqui, olha, vou desdobrar, na verdade, a minha primeira pétala, tá vendo? Ela tá aqui. E eu vou começar a continuar a fazer os meus pontos aqui nesse anel. Então, eu venho, olha, e vou fazer aqui um ponto alto, na sequência, outro ponto alto. Depois, agora, a gente vai fazer um aumento. Então, aumento são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora é o aumento. A gente vem para o próximo ponto de base e vai fazer ponto alto. Então, eu vou fazer 2 pontos altos normais, sem aumentos. Em seguida, eu vou fazer um aumento, né? Olha só. E agora, eu vou encerrar essa base da pétala com um ponto baixo. Então, o que a gente fez aqui, gente, é a primeira carreira da pétala. Veja que ela tem a mesma quantidade de pontos da primeira carreira da primeira pétala. Agora, a gente vai para a segunda carreira e ela vai ser igualzinho à segunda carreira da primeira pétala, como eu já disse. Então, a gente vem aqui e faz uma correntinha.
ponto baixo, meio ponto alto. Olha só, então meio ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto alto e no mesmo ponto de base a gente vai fazer o segundo ponto alto. Lembra que nessa carreira, essa segunda carreira da pétala, a gente tem 8 aumentos. Então a gente vai seguir aqui, olha, em cada ponto de base, a gente vai fazer 8 aumentos, tá? Totalizando 16 pontos altos, né? Se são 8 aumentos e cada aumento significa que eu tô colocando 2 pontos altos no mesmo ponto de base, no final aqui nesse espacinho eu terei 16 pontos altos. Então, a gente está encerrando aqui essa parte do meio da pétala. Chegando ao final da carreira, a gente encerra fazendo um meio ponto alto e um ponto baixo, tá? Isso aqui é que vai fazer a pétala ficar arredondada, tá? Ela abre como se fosse um leque e ao mesmo tempo ela fica meio arredondada. Pronto, fiz a segunda carreira, agora eu vou fazer essa terceira carreira, tá? Igualzinha à primeira carreira. Você pode voltar o vídeo, ver na primeira carreira ou continuar aqui, tá? Mas ela vai ser igualzinho. Vamos lá, olha. A gente vai fazer aqui um ponto baixo, um meio ponto alto. Agora, a gente vai colocar uma correntinha e um ponto alto. Então, em toda essa extensão da terceira carreira, a gente vai colocar uma correntinha e um ponto alto. Vão totalizar 16 pontos com esses espacinhos, tá? Então, a gente vai fazer até a outra lateral. Eu vou acelerar o vídeo e volto para a gente concluir essa pétala. Pronto, aqui está a nossa terceira carreira. Lembra que ela fica assim mesmo, ela fica bem arredondada, tá? Os pontos ficam bem frouxos, normal. Agora a gente vai fazer a carreira de pontos baixos, né? Então, em cada espacinho eu vou colocar 2 pontos baixos. Concluída essa carreirinha, agora nós vamos fazer a última carreira, tá? Essa última carreira, a gente vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, e aí a gente vai contar, a partir daqueles intervalinhos, a gente vai contar 7 pontos altos, tá? Igual a gente fez na primeira carreira. E aí a gente vai fazer aquele pontinho rococó bem no meio. Então eu vou acelerar o vídeo, mas veja o processo.
Aí eu cheguei aqui no meu sétimo ponto alto ou no meu sétimo intervalinho. Lembra que eu conto os intervalinhos dessa terceira carreira, tá? É na casinha que eu conto. Então eu vou contar aqui 7 casinhas ou 7 pontos altos que os dois dão certo. E aí eu vou fazer esse pontinho maior que a gente tá fazendo aqui e esse pontinho rococó. Terminado isso, sempre eu vou fazer aqui, olha, para diminuir o ponto, meio ponto alto, um ponto baixo, e vou concluir toda essa carreirinha fazendo o ponto baixo. Então, veja que não muda. A estrutura da pétala não muda. O que muda é aquela lá na base. Então, na base da pétala que tem pequenas mudanças, mas são mudanças muito sutis, tá? Nessa parte aqui não tem mudança nenhuma. A quantidade de ponto é a mesma, a forma que faz o ponto é a mesma, tá bom? Então, a gente vai encerrando aqui a lateral a gente desce fazendo ponto baixo, a gente vai abraçando aqui, ó, colocando por dentro, né, nesse pontinho aqui da lateral a gente coloca dentro do ponto, algumas áreas a gente vai abraçando os pontinhos e vai colocando ponto baixo. Esse ponto baixo, ele serve tanto para estruturar a pétala, como também para dar acabamento à pétala. Então, eu cheguei aqui, ó, no meu primeiro ponto de base, que é o ponto bem da base da pétala, da segunda pétala, e a gente vai começar a fazer a base da pétala 3, tá? Então, para isso, a gente tem que fazer essa volta aqui com 3 correntinhas. A pétala 3 fica, a parte dela vai ficar atrás da pétala 2, tá? Então, eu fiz 3 correntinhas, eu viro o meu trabalho e conto 3 nozinhos aqui, olha. Então, veja só. Então, eu venho aqui, conto 3 nozinhos. No terceiro nozinho, vou colocar a minha agulha. Olha só, coloquei a agulha e vou puxar a correntinha. Puxei a correntinha, vou fazer meu pontinho baixo. Então, fecho o pontinho. Aí, eu venho aqui, olha, um ponto baixo, um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Pronto, já fiz a base da pétala que fica atrás da pétala 2. Agora eu venho aqui na base, olha, vou fazer o ponto alto. E outro ponto alto, sem aumento, tá? Normal. Ponto alto normal, sem aumento. Feito isso, agora a gente vai fazer aumento de ponto alto. Então, eu vou colocar 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base aqui que eu estou trabalhando, ó. Então, tô fazendo o aumento. Agora, o seguinte, essa terceira pétala, ela está... Essa outra ponta que a gente está construindo aqui, olha, ela está na frente da primeira pétala. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou empurrar, olha, a pétala 1 para trás, tá vendo? Para esses pontinhos aqui do miolinho ficar bem à mostra. E eu vou trabalhar... Deixa eu mostrar bem isso aqui para vocês. Eu vou trabalhar nessa parte do miolinho da frente, olha. Então, aqui tá... Veja que eu tenho toda a base da pétala 3 à mostra, tá vendo? Então, eu vou trabalhar nesses pontinhos aqui do miolinho, tá? Agora, eu vou fazer um pontinho alto, não tem aumento. Deixa eu pegar aqui um jeito que aparece bem, tá? Ó. Pronto, peguei. A gente vem aqui, ponto alto. Aí, sem aumento ainda, eu venho aqui nesse próximo, outro ponto alto. Agora, eu vou fazer um aumento, tá? Então, nesse pontinho, eu vou colocar 2 pontos altos. Ó, fiz 2 pontos altos. E agora, eu venho nesse próximo pontinho e faço o meu pontinho baixo. Pronto! A base da pétala 3 está pronta. Deixa eu mostrar aqui, olha. Veja que uma pontinha dela fica atrás da pétala 2 e a outra pontinha fica na frente da pétala 1. Fica parecendo aqueles catavento, tá? Então, é importante fazer só esse cuidadinho com a base da pétala que a gente tem que ter. O restante, gente, é igualzinho. Então, eu vou deixar o vídeo aqui com vocês, com a musiquinha, mas é igualzinho. Foi feito na pétala 2 e na pétala 1. Mesma quantidade de ponto, tá? O mesmo formato, não vai mudar.
Faz essa dobra que eu fiz aqui nas pétalas, tá vendo? Eu dobro as pétalas para baixo para ficar aparecendo bem a pétala que eu tô trabalhando, que aí não tem erro. E aí é o seguinte, faça sua flor, essa é a parte 2, ainda vai ter mais outro vídeo mostrando a parte 3, né, que é a base da flor maiorzona, aquela flor bem maior. Mas faz o seguinte, faz essa flor. Então, chegamos ao final desse vídeo. Eu já postei a parte 1 e a parte 3 aqui no canal, então vocês já podem fazer essa flor. E aí é assim, se você fizer a flor, poste lá nas redes sociais e me marca que eu vou amar compartilhar os seus trabalhos, tudo bem? Ai, ai, forte abraço e até a próxima!